Bom, salve, salve galera. Mais um vídeo aí, né? Sempre agradecendo mais uma vez, gente, a sua paciência, a sua presença aqui no meu canal, que tanto nos abrilhantam com suas visualizações e as suas curtidas aqui, realmente, os seus relevantes comentários, realmente, né? Que só brilhantam aqui na nossa plataforma. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre a nossa queridíssima, né? Nossa queridíssima e belíssima Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica realmente, sabe, gente, se a gente for analisar, sabe, realmente, né? Eu acho que, aliás, até o Vinícius César, ele fez até um vídeo sobre isso, realmente, e a gente chega a uma conclusão mesmo, sabe, gente, que não tem o que discutir, né? Realmente, se a gente for analisar os fatos históricos, né? Os fatos realmente mesmo, e até mesmo o presente mesmo, se for parar para analisar, sabe, ainda a Igreja Católica é realmente a pior igreja cristã do mundo de todos os tempos. Não só no Brasil, como também fora do Brasil, né? Não tem a menor dúvida com relação a isso, né? O placebo, né? O placebo que a Igreja Católica utiliza, né? Essa adaptação que ela tem, sabe, realmente ao meio ambiente, né? Atual, muitos até achavam, sabe, que com, com a reforma protestante a Igreja Católica queria acabar. E pelo contrário, né? Ela continua resistindo ainda, né? Ela tem uma força assim que você percebe que realmente que muitos achavam realmente que ele iria acabar, que ele iria, sabe, realmente ela iria ser ela não iria, sabe, pelo contrário, né? Pelo contrário, realmente, porque a Igreja Católica, sabe, realmente ela soube se adaptar, né? Ela soube realmente fazer uma revolução, ela soube se adaptar ao meio ambiente, né? Ao ambiente ao meio social, sabe, realmente, né? E manteve as suas mudanças das suas liturgias, dos seus credos, né? E ela continua até viva hoje ainda, né? Então, quando muitos achavam que ela iria acabar, sabe, realmente com o seu conservadorismo, né? Com o seu, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, realmente a Igreja Católica continua viva ainda, realmente, né? Sobrevivendo ainda, realmente, mesmo ao crescimento dos evangélicos, né? Tá aí viva, né, gente? Tá aí viva e forte aí, realmente, né? E não existe nenhum indício ainda que realmente a Igreja Católica um dia ela possa acabar, sabiamente, futuramente, né? Não, assim, não existe assim nenhum indício, né? Muitos achavam que ela iria acabar, né? Que realmente que com a sua rigorosa tradição, sua rigorosa liturgia, sua rigorosa doutrina, poderia, saber realmente poderia realmente afastar, sabe, mesmo, poderia realmente levar todos os católicos para o protestantismo. Pelo contrário, né? Para o protestantismo, pelo contrário. A Igreja Católica ela se manteve, né? Ela mudou, sabe, as suas tradições, mudou a sua liturgia, mudou as suas doutrinas, né? E tá aí viva realmente, né? E, e, e um dos motivos que eu posso citar aqui, né, gente? Eu posso citar apenas quatro, né? Eu posso até citar até quinto, né? 5 motivos aí, mas acho que 4 históricos aí realmente, né? Da Igreja Católica ser realmente a pior história, ser a pior realmente vertente cristã, né? De todos os tempos, né? Eu posso citar 4 aqui realmente, né? Posso citar 4, né? A Inquisição, a Santa Inquisição, Santo Prepúcio, a Bula Dum Diversas. E acho que tem mais um ainda que agora eu preciso me lembrar agora aqui, realmente, né? E o quarto seria as Cruzadas, né? Até colocaria em quinto também, né? E em quinto, que é o mais moderno aí, sabe? Que seria até realmente a pedofilia, né? Dos sacerdotes católicos aí, realmente, né? Colocaria até o quinto aí, realmente. Por que não, né? Por que não? Mas só esses 4 aí já são suficientes, né, gente? Pra demonstrar quem foi realmente a Igreja Católica, né? Ao longo do tempo, né? A Inquisição que a gente nem sabe nem ao certo aí realmente quantas pessoas morreram nesse genocídio, né? Ninguém sabe, ninguém tem um número ao certo, porque praticamente acho que todos os arquivos
da Igreja Católica foram queimados, foram extintos, né? Então trabalha-se com uma estimativa, né, de quantos foram mortos, né? O Santo Prepúcio, né? Eu já fiz até um vídeo sobre o Santo Prepúcio, né? Qualquer coisa, acho que vou até deixar aqui na descrição aqui, ou então no vídeo final do que foi a história do Santo Prepúcio, né? Que foi a maior indulgência que a Igreja Católica já praticou até 1983, que durou até 83, hein? Por que pareça, hein? É isso mesmo. Durou até 1983, realmente. Mas eu vou... já fiz até um vídeo sobre o Santo Prepúcio, realmente, né? Dessa história nojenta, realmente, né? E que provavelmente acho que foi até os próprios católicos que deram sumiço, né? Com essa nojeira aí, né? Depois eu citaria as Cruzadas também, né? As Cruzadas também, que foi um movimento um movimento maluco e imbecil, né? Que a Igreja Católica, que os cristãos, que na época, né, antigamente não chamavam-se católico, chamavam-se cristão mesmo, né? Porque católico mesmo já veio mais quando houve a separação quando houve realmente o surgimento do protestantismo, né? Mas as Cruzadas foi um movimento extremamente maluco, né? Porque o interesse realmente inicial era realmente tomar a cidade de Jerusalém dos muçulmanos, né? Nunca conseguiram, né? Nunca conseguiram, diga-se passagem. E quando conseguiram, conseguiram apenas temporariamente mesmo, né? E depois não durava muito tempo, perdia para os muçulmanos, né? E enfim, né? Foi um movimento extremamente maluco, idiota, que infelizmente o mundo já viveu, né? E por último, sabe, a belíssima da Bula do Diversas, né? Que eu já fiz até um vídeo também. Eu já fiz um vídeo aqui nesse meu canal também, né? Bula do Diversas, né, gente? Eu fiz um vídeo esse aqui com outro título, né? Dizendo que a Igreja Católica apoiou sim, né, a escravidão, né? Apoiou sim a escravidão, realmente, né? Em 1452, né? Com a Bula do Diversas, né? Que foi realmente prorrogada com os papas posteriores, né? Tá, será que bem depois a Igreja Católica também, sabe, ela foi contrária, sabe, realmente ela foi contrária realmente à escravidão, né? Mas aí o estrago já estava feito, né, gente? O estrago já estava feito e não tinha mais como corrigir, sabiamente, esse estrago, né? De modo realmente, né, senhores, que só demonstra o quanto realmente o quanto a Igreja Católica sabiamente apoiou, né, através do Papa Nicolau V, né? A partir de 1452. Eu tenho esse vídeo aqui, né? Posso deixar aqui na descrição. Eu acho que eu aconselho que vocês vejam também, sabe, gente? Aliás, foi um dos vídeos meus que mais teve visualização, né? E mais críticas também aí, sabe, dos católicos também no corpo de comentários, né? Enfim, né? Não sei se eu citei os 4 aí, né? Mas, por último, a gente pode até citar também, por que não também, né? A pedofilia da Igreja Católica, né? Da pedofilia descarada realmente e que a igreja tentou esconder durante anos aí, né? Tentou esconder durante anos essa prática aí, sabe, realmente que essa prática aí, né, que a igreja católica tentou esconder durante anos, né? Principalmente como já estava começando a aparecer já na época ainda do Papa do João Paulo II, né? E aí depois pelo Papa Bento XVI, né? Você percebe que realmente a Igreja Católica sempre tentou realmente esconder, né? Esse episódio realmente, né? Que já estava acontecendo, as denúncias estavam aparecendo, né? As denúncias, né? E mesmo assim a Igreja Católica tentando esconder, né? Tentando esconder, chega uma hora que ele não tem como se esconder, não tem como você fugir realmente, né? Da realidade mesmo, né? Até que esse Papa agora atual aí, né? O Papa Francisco aí, sabe? O Papa argentino, ele tá tentando, sabe, realmente mesmo, colaborar um pouco mais até mesmo com as autoridades, né? Com as famílias, mesmo, né? Porque os papas anteriores, eles praticamente estavam se mantendo realmente, eles praticamente se mantinham, sabe, realmente boca fechada, mesmo, né? A ordem, sabe, realmente era a ordem praticamente era
se mantém em silêncio e inerte se mantém em silêncio e inerte o quanto pudesse realmente, né? De modo, né, gente, que eu ainda continuo achando ainda, sabe, eu continuo pensando ainda, e não é só isso não, sabe, eu posso estar aqui diversas situações, N situações aqui realmente, né, não bastasse essas 5 que eu citei aqui, né, como também, a Santa Inquisição, né, a Bula de Diversas, né, aí são tantas aí, né, a Santa Inquisição, a Bula de Diversas, as Cruzadas, né, Santo Prepúcio e agora também realmente e agora esse escândalo aí realmente dos padres pedófilos, né? Você observa que realmente que a história, infelizmente, a história católica, a Igreja Católica, né? Ela tem realmente um passado extremamente negativo, né? Negativo ainda. E ela se mantém ainda, sabe, realmente com uma habilidade, né? Ela se mantém ainda, sabe? Ela continua existindo ainda, né? Sabe? Mesmo com o surgimento do protestantismo, tudo. Você percebe que que ela tem uma facilidade ainda para de se adaptar, sabe? Ainda ao meio ambiente, à sociedade, né? Que tudo isso demonstra o talento que eles têm, né? O talento, sabe, realmente de como eles conseguem ainda, sabe, realmente, mesmo com todo esse aparato tecnológico que nós temos aí, né, com toda essa história aí, sabe, realmente presente, né, mesmo com todos os meios com todos os meios de informação, de comunicação, tudo digitalizado, tudo realmente, né, mesmo com toda essa modernidade que nós temos aí, que hoje está cada vez mais difícil você ser enganado. A Igreja Católica ela continua sendo ainda realmente, ela continua existindo ainda, né? Continua mesmo com todo esse podre que eu acabei de contar agora aqui para vocês, né? Ela continua existindo ainda. Chega a ser até impressionante como é que realmente ela consegue, né? Isso só demonstra, né, gente, de como e nem, sinceramente, eu acho até muito difícil a Igreja Católica realmente a Igreja Católica também um dia desaparecer, sabe, realmente futuramente, né? Pelo menos a longo prazo, pelo menos a curto e médio prazo, eu acho que é meio difícil, viu? Talvez acho que a longo prazo, né? Mas que a longo prazo, talvez acho que a longo prazo, né? Agora a curto e médio prazo, eu acho muito difícil, viu? Muito difícil mesmo, porque aliás, uma facilidade que ela tem muito, sabe, também, sabe, que uma das coisas que ela tem que talvez que realmente é de se é de se entender como é que ela consegue essa facilidade, né, de se manter no poder é devido realmente essa união que ela tem com o Estado realmente, né, esse casamento que eles têm com o Estado mesmo, né, principalmente nos países onde realmente eles são maioria, né, é incrível realmente o poder que eles têm, né, é incrível realmente, né, é incrível o poder que eles têm, né? Até em alguns lugares aí você percebe que realmente que a coisa chegou até tal ponto, né? Que em alguns lugares, por exemplo, como a Bahia, por exemplo, né, que é um estado extremamente que tem também uma cultura africana muito grande, mesmo uma cultura, sabe, de religiões afros muito grande, né? Ela consegue ainda também se adaptar a esse sincretismo, né, com a igreja, com as religiões afros realmente, né? É tudo pelo poder, né? Tudo pelo poder realmente, né? Você percebe que é tudo, vale tudo, né? Vale tudo realmente mesmo para eles continuar existindo ainda, para eles continuar sendo aceito pela sociedade ainda realmente, né? E às vezes esse sincretismo que existe, né, na Igreja Católica, que existe no Nordeste, principalmente na Bahia, né? Se a gente for parar para analisar, principalmente essas pessoas que vêm da região sul e sudeste, talvez nem conseguem entender, quer dizer, nem conseguem imaginar, poxa, mas como é que pode, né? Como é que eles conseguem fazer isso? Mas conseguem, né? Consegue porque na verdade no fundo é isso, né, gente? Essa gente não tem um pique de vergonha na cara, né? Essa gente não tem um pico de vergonha na cara, porque para chegar a tal ponto de tolerar tudo isso, né, de
É porque vale tudo, né? Vale tudo para não se desaparecer, né? Para não se desaparecer aí no meio social e não ficar realmente no ostracismo. Então, ah, ah, eu acho que somando tudo isso que eu já falei, né, gente? É, somando tudo isso que eu já falei, e mais alguns episódios ainda que a gente pode ainda citar, né? Mais alguns episódios que a gente pode citar ainda, né? Por exemplo, como teve um episódio que aconteceu muito, tentou-se acontecer, né? Tem, no século XIX, né? Se vê a Igreja Batista tentou, sabe, se instalar aqui, não foi possível, né? Porque a sociedade escravista era muito a sociedade escravista que ainda no século XIX era muito grande, né? E eles tentavam justamente, né, os batistas, tentar realmente cativar, sabe, realmente os os escravos, né? Porque realmente eles sabiam que provavelmente provavelmente as pessoas que tinham mais dinheiro, né? A, a, a classe aristocrática na época jamais iria, sabe, se converter, sabe, realmente jamais iria se converter, sabe, realmente ao protestantismo, né? Principalmente aos batistas, né, que estavam tentando chegar aqui no Brasil. Tanto que os batistas que tentaram converter aqui os brasileiros, eles tiveram que voltar, né? Tiveram que voltar porque não foram bem vistos realmente, né? E não foram bem vistos não só realmente pela classe social da época, como também até mesmo pelos próprios católicos realmente, né? Pelos próprios católicos, eles tiveram que se voltar, né? Tiveram que voltar rapidamente para os tiveram que voltar rapidamente para os Estados Unidos, que é onde teve a origem praticamente dos batistas realmente, né? Então você observa, né, gente, que é um somatório de coisas, né? Um somatório de coisinhas aqui e ali, né? Que, que cada vez mais cada vez mais só leva a gente a observar, né? Leva a gente a observar o quanto realmente a Igreja Católica foi realmente uma desgraça, né? O protestantismo só começou a surgir, sabiamente, aqui no Brasil, realmente no começo do século XX, né? No começo do século XX, com a, com a, com porque até então, sabe, no século XIX, mesmo, né, a Igreja Católica, sabe, realmente era a religião oficial do Brasil, né? É bom que se passagem disso, né? Na época do Império, a religião era realmente a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. Tá certo que mesmo que depois com Dom Pedro II, né? Que eu posso até estar enganado, mas se não me engano, se eu estiver enganado aqui, qualquer coisa, os colegas aqui me corrigem, mas se não me engano, parece que até o Dom Pedro II também parece que ele era espírita, né? Ele não era católico. Então também, sabe, o protestantismo começou a surgir aqui, né? E as primeiras religiões aí, né? Inclusive até mesmo as espíritas mesmo começaram a surgir aqui no Brasil, aqui, né? E as demais religiões quando começaram a ter aqui mais liberdade religiosa aqui no Brasil, foi na época de Dom Pedro II, né? Mesmo a Igreja Católica sendo a igreja oficial, né? E isso só foi realmente com a República, né? Com o fim com o advento do Estado laico, realmente mesmo, né? Graças mesmo às as orientações, né, do Rui Barbosa, né? Que praticamente escreveu quase toda a Constituição da República, né? É que realmente o Brasil foi ter realmente foi ter o advento do Estado laico, né? Então o advento do Estado laico surgiu praticamente aí, né? O advento do Estado laico, né? Então a Igreja Católica, sabe, gente, que no Brasil também ela foi muito negativa, né? Muito negativa mesmo, né? Havia até mesmo muitas denúncias e reclamações aí de que a Igreja Católica ela foi muito beneficiada também, sabe, em regimes autoritários, né? Principalmente durante a gestão Vargas e durante a ditadura militar, né? Que elas tiveram muito realmente concessões de rádio, não vou dizer televisão, mas concessões de rádio mesmo durante esses regimes autoritários, né? Então elas tiveram realmente um papel assim, elas tiveram assim uma ligação com o Estado assim muito forte, né? Muito forte mesmo. E está diminuindo agora, né? Está diminuindo bastante, né? Não se sabe também até quando, né? E
Não se sabe muito bem, muitos falam, como eu já disse aí, né, gente, num vídeo aí que eu falei sobre a questão é, da- sobre essa questão realmente, sabe, da hegemonia católica que está realmente diminuindo bastante, né? Praticamente já diminuiu, sabe, na região sul e sudeste, mas ainda ela é muito forte ainda no nordeste ainda, né? Mas a igreja católica, sabe, gente, não tem o que discutir, sabe? A igreja católica ainda é realmente a pior igreja, sabe, realmente cristã, a pior vertente cristã que existe realmente no mundo, sabe? Acho que o passado dela já diz tudo, sabe? O passado dela. E aqui no Brasil também, sabe? Aqui no Brasil. Mas o passado dela, sabe, realmente no mundo inteiro, realmente ela deixou realmente ela deixou, sabe, a sua história negativa, o seu atraso, né? O seu atraso social, econômico, científico e político, realmente, né? E, enfim, né? E muitas das coisas que a gente só conquistou agora com a laicidade, a secularização, a revolução científica, só conseguiu, sabe, realmente, graças mesmo à reforma protestante, né? Que isso, pelo menos, deu realmente uma abertura para a secularidade, para a laicidade, né? Coisa que os católicos não gostam, na verdade, né? Eles não gostam muito de ouvir essa palavra, né? Não gostam realmente, sabe? Porque isso por mais que eles tenham que tolerar isso, né? Por mais que eles tenham que tolerar, mas por mais que eles tenham que tolerar isso, mas isso não é muito bem visto ainda no meio católico ainda realmente, né? Não é muito bem visto ainda, né? E essa é a grande verdade, sabe, gente? Essa é a grande verdade, né? Eu até uma vez eu fiz um comentário, sabe, num vídeo no canal do Vino César que todo católico, sabe, ele não deixa de ser um inquisidor enrustido, né? Um cruzadista enrustido, porque eles não veem muito bem, sabe, esse movimento dos protestantes, né? Eles sempre enxergam os protestantes como seita, né? Tudo isso aí é seita, né? Seita porque surgiram deles, né? E só que ele se esquece também, sabe, que a Igreja Católica, na verdade, né, ela só surgiu foi com a determinação de Constantino, sabe? Foi lá com o imperador Constantino que lá no Concílio de Nicéia é que surgiu a Igreja Católica, sabe? Porque antes disso a Igreja Católica era uma verdadeira Babilônia. Isso aí, não vou falar ainda sobre isso ainda nos vídeos posteriores, né? Vou falar sobre isso ainda, né? Porque eu estou estudando um pouco mais sobre o assunto, mas o cristianismo era uma bagunça, sabe? O cristianismo, sabe? Não havia consenso, sabe, mesmo entre eles, né? Aliás, o cristianismo ficava só focado apenas em poucas regiões, né? E foi com Constantino e com Teodósio, né? Que realmente que a Igreja Católica, sabe, realmente ela se oficializou, né? E ela se monopolizou, né? Ela se oficializou e ela se monopolizou, né? E as outras religiões tornaram-se realmente mitológicas e extintas graças mesmo ao poder, sabe, ao poder, sabe, que o Império Romano deu, sabe, realmente à Igreja Católica, né? Então, é isso que eles se esquecem de dizer, sabe, na verdade, né? Então, a, a Igreja Católica, na verdade, ela é fruto disso, ela é fruto disso, realmente, né? E ela surgiu, sabe, realmente daí, sabe? Surgiu daí, e aí surgiu também uma Bíblia que eles seguem aí, que é totalmente, sabe, editada, já passou por diversas, realmente, edições, né? Com exclusão de livros que eles consideraram como apócrifos, né? E com diversos enxertos, muito mesmo, né? E diversos plágios que, por mais que a gente não consiga provar, mas pô, fica escancarado, né? Fica escancarado com as religiões pagãs, né? Que isso é uma coisa também que a gente pode ver mais pra frente, mas eu tenho certeza também que muitos colegas também já viram isso em outros canais também, né? Porque em muitos canais aí, sabiamente mesmo, de conteúdo racionalista, cético e agnóstico e ateísta, né? E de modo realmente, né, gente, que isso só cada vez mais leva a fortalecer, né, a, a, a ideia, sabiamente mesmo, de que realmente, infelizmente, a Igreja Católica é a pior vertente cristã hoje do mundo, né? A história delas diz isso, a história dela, né? A história milenar dela diz isso. Essa é a grande verdade, sabe? Então, infelizmente, né, gente? Infelizmente, é, essa é a pura verdade, né? Essa é a pura verdade que, infelizmente, que a Igreja Católica não tem como esconder, né? Não tem como esconder. E que eu gostaria, então, de passar nesse vídeo aí, né?
desse vídeo para vocês aí, né? E de demonstrar por que realmente a Igreja Católica, porque por mais que a Igreja Católica ela seja uma igreja com dogmas, né, e doutrinas mais maleáveis, vamos dizer assim, do que as outras, né, mas isso não esconde realmente o passado tenebroso, né, que realmente, infelizmente, a Igreja Católica teve no seu passado, né. Talvez as pessoas, é porque as pessoas não conhecem ainda realmente o passado, né, o verdadeiro passado que essa igreja teve realmente mesmo, que essa igreja teve realmente, né? E como ela se construiu e como ela se manteve realmente até os dias de hoje, né? Essa, infelizmente, é a grande verdade, viu, gente? Infelizmente.